Neste bloco de Barra, a outra Califórnia, nós vamos acompanhar mudanças físicas e comportamentais de plantas e, principalmente, de animais para se adaptar às duras condições desse lugar banhado pelo Mar de Cortez. É o caso de leões marinhos, caranguejos, codornas e até de lagartos com glândulas maiores nas narinas para excretar, acredite, sal. O planeta Terra está de volta com Barra, a outra Califórnia. O pai que estiver de folga passa o tempo pescando. Geralmente o mergulhão retorna com sardinhas e outras criaturas logo correm para que não haja desperdício algum. O lagarto deve tomar cuidado com o bico afiado do mergulhão. Este lagarto, Uta palmeri, só é encontrado nessa parte do mundo, em São Pedro Mártir, sua casa. E a sardinha é um belo prato para ele. A transferência de riqueza do mar para as ilhas estéreis permite que o lagarto sobreviva. Os lugares de ninho com restos de peixes e os lagartos vão defendê-los de outros da sua espécie. Mas eles não são os únicos habitantes da terra na ilha. Diferente dos lagartos que viveram em São Pedro Mártir tempo suficiente para que evoluíssem e modificassem, esta cascavel é idêntica a seus parentes do continente mexicano. Ela tem as costas desenhadas em losangos e se alimenta de filhotes de mergulhões e de lagartos. Mas o momento é preocupante. Este grande macho sente o cheiro de um outro macho. Isso não é uma dança. É uma luta, uma batalha entre dois animais sem braços ou pernas. Para uma cobra, é exaustivo manter o seu corpo. No final, a cobra mais forte ficará mais alta e aí abaterá seu oponente no solo. As cobras fazem uma ginástica pela vantagem da altura. O vencedor se tornará a cobra dominante em seu pedaço da ilha. São Pedro Mártir foi criada pela ação vulcânica. O Mar de Cortez é salpicado de ilhas formadas quando o Golfo se alargou. Algumas se despedaçaram da península pelas falhas. Outras se formaram quando o nível do mar subiu. Estas ilhas tornaram-se laboratórios de evolução. Os animais varridos para uma ilha evoluíram por muitas gerações para se adaptar às condições específicas de seu novo lar. Cada ilha tem a sua história. E talvez a mais estranha delas seja a de Santa Catalina. Diferente de São Pedro Mártir, Santa Catalina tem árvores e arbustos. E esta cobra achou sua comida nas árvores. Ela é longilínea e ágil, o oposto dos seus pesados ancestrais. E se isso aqui é uma cascavel, esta perdeu seu guiso.
Ninguém sabe o motivo certo, mas o guizo faz um barulho ao se esfregar contra galhos e gravetos para que a cobra possa escapar ao caçar. No passado, aquelas cobras com guizos menores foram predadores mais bem-sucedidos. E após algum tempo, todas as cobras na ilha teriam perdido seus guizos e se tornado caçadoras silenciosas. Essa cascavel sem guizo é própria de Santa Catalina. Todos os animais das ilhas do Mar de Cortés tiveram que se adaptar ao novo habitat para sobreviver. Cada ilha colocou desafios diferentes, que exigiram soluções diferentes. Esta pequena ilha pedregosa, Isla del Muerto, já foi parte da península. Ela se separou devido ao aumento do nível do mar após a Era do Gelo. A ilha tem pouca vegetação, mas suas costas estéreis são a casa de leões marinhos. Esses animais altamente sociáveis brincam juntos por horas, todos os dias. Os leões marinhos costumam caçar mais à noite. O dia é livre para outras atividades. Quando não estão brincando, relaxam ao longo da costa. O estilo de vida preguiçoso dos leões marinhos criou a oportunidade para eles virarem residentes permanentes da ilha. O único sinal dessa ilha aparentemente idílica são as moscas. Milhares de pequenas e salgadas moscas esferocerídeas. Mesmo aborrecendo leões marinhos e elefantes marinhos, elas são vitais para outro habitante da ilha. Este é um outro tipo de lagarto Uta palmeri, só encontrado na Isla El Muerto. Ele vive entre os matacões ao longo da linha costeira. E as moscas são sua principal fonte de comida. Mas eles enfrentam um outro desafio ao apanhar as moscas. Elas são tão salgadas que podem ser letais. O lagarto, então, desenvolveu uma solução para esse problema. Ele tem glândulas maiores em sua narina para excretar o sal. Essa solução permite que o lagarto viva em meio a rochas estéreis. Um sucesso no laboratório evolutivo do Mar de Cortés. Mas o lagarto não vive só nessa costa marítima. Caranguejos curiosos também vagam pelas pedras. Os rochedos vulcânicos onde os caranguejos se alimentam resfriaram há milhões de anos.
Mas eles foram varridos pelo mar que se elevou e criou a ilha nos últimos 15 mil anos, quando acabou a Era do Gelo. Esse aumento do nível do mar também teve um efeito profundo na península da Barra Califórnia. Mudaram tanto a linha costeira como o clima. A península tornou-se muito mais seca. 15 mil anos atrás, havia florestas de pinhos e carvalhos, mas elas encolheram quando o clima ficou mais seco e quente e foram substituídas por campos abertos. Mas esses também se retraíram à medida que o clima ficava mais extremo. Hoje, a maior parte de Barra é um deserto, um dos locais mais difíceis para se viver na Terra. Na verdade, deserto é um lugar que recebe menos de 25 centímetros de chuva por ano. E muitos lugares em Barra têm menos da metade disso. A chuva no deserto é imprevisível e, se vier, é principalmente durante o inverno. Raras vezes, uma vez a cada 100 anos, em média, há tanta chuva de inverno que na primavera o deserto se transforma. Essas plantas cresceram em questão de semanas e por alguns dias na primavera deixaram o deserto cheio de cor. Quando o show efêmero de cores chega ao fim, as plantas deixaram suas sementes. Essa é uma época de fartura para as codornas da Califórnia. Cada metro quadrado de chão pode receber 10 mil sementes. O macho vigia suas fêmeas enquanto elas se alimentam. As sementes que os pássaros perdem vão permanecer no solo por muitos anos, até vir uma outra chuva de inverno excepcional. Até as plantas perenes do deserto, como esses arbustos, melhoram após as abundantes chuvas invernais. Mas o efeito não dura muito, e se não houver mais chuvas, os arbustos voltam a morrer, ficam adormecidos. Muitas áreas não recebem essas chuvas durante anos. Mas as plantas de vida longa do deserto desenvolveram meios de sobrevivência a essas secas prolongadas. A árvore elefante, ou maruleira, tem uma tromba embutida que armazena água. Assim, pode sobreviver anos sem chuva. Ela pode até juntar suas reservas para apresentar um show espetacular de flores enquanto floresce na estação seca. Essa árvore só mostra suas folhas quando chove. Assim, ela armazena água. O cacto ocotilo tem a mesma estratégia. Suas folhas são pequenas e não perdem muita água pela evaporação.
A planta não parece nada mais do que um amontoado de gravetos, mas o seu nome espanhol, ocotilo, significa pequenos fachos, uma referência às suas flores incríveis. Estas são desenhadas para um polinizador especial, o beija-flor. Os beija-flores reúnem o néctar e, em troca, transferem o pólen de flor em flor. Em um lugar onde a preservação de recursos é a regra, este é um show espetacular de riquezas. Apesar da exuberância de suas flores, após um tempo, se não houver mais chuva, o ocotilo remove os nutrientes de suas folhas e se prepara. Este espetáculo outonal pode ocorrer em qualquer época do ano em resposta à seca. Mas nem todas as plantas têm a estratégia da folha pequena. O agave, por exemplo, tem folhas grandes, protegidas por espinhos. Uma camada cerosa reduz a perda d'água. As folhas grossas guardam comida. O agave cresce lentamente por 20 anos ou mais e, num certo ano, do centro de suas folhas, ele lança uma profusão enorme de flores. A flor tem 3 metros de altura e a planta produz litros de néctar. É como um polo que atrai pássaros de todo canto. Eles se banqueteiam com a abundância de pólen e néctar. Mas em poucas semanas o banquete acaba, o florescimento termina. A planta produziu sementes. Não são só as flores que morreram, a própria planta também. Toda a reserva de água e comida armazenadas por décadas em suas folhas já foi usada na superflor. As flores do agave dão uma vez e morrem, mas as sementes sobrevivem. E com boas chuvas irão brotar ao lado de seus pais mortos. O agave, com suas folhas grandes, é a exceção que confirma a regra. A maioria das flores do deserto tem folhas pequenas. Estas pertencem a um parente do ocotilo, uma das plantas mais estranhas da terra. Essas aí são árvores bujum. Elas são tão bizarras que seu nome é originário de um personagem de um poema nonsense, de Lewis Carroll. Elas crescem muito devagar. Podem demorar 400 anos para atingir 18 metros de altura. E florescem no calor do verão. Essas plantas estranhas dão ao deserto uma aparência insólita. Além de uma pequena faixa costeira no continente mexicano, as bujum estão confinadas à parte central da península de Baja. Essas plantas estranhas e maravilhosas só sobrevivem aqui. O motivo ainda é um mistério, um enigma como elas mesmas.
Apodium cresce ao lado de outro gigante, o cacto Cardon. Este é o maior cacto do mundo, com mais de 20 metros de altura. O Cardon abre suas flores à noite. Elas têm um aroma forte que atrai seu polinizador, o morcego de nariz alongado. A cabeça do morcego encaixa-se no formato da flor. O grande nariz pressiona bem para dentro o tubo da flor, enquanto a língua do morcego lambe o néctar. O Cardon produz essa recompensa de líquido doce à noite para garantir o pagamento ao seu servo noturno. O morcego pode voar até 30 quilômetros em uma noite, visitando centenas de cardons, e retorna à caverna antes que as brisas matinais cheguem do Pacífico. Em anos sem chuva, esta é a fonte de água do solo. O vapor se condensa nos espinhos e picos das plantas do deserto. Essa fonte de água cria anomalias estranhas. Bojuns se revestem de líquens. Ocotilos hospedam bromélias, que são mais típicas de florestas úmidas. A névoa dura poucas horas preciosas antes do sol nascente queimar essas brumas e do calor intenso do sol voltar. Enquanto o gigante Cardon depende de um morcego para sua polinização, são as criaturas diurnas que distribuem suas sementes. Cada fruta, do tamanho de uma bola de golfe, é uma mistura de polpa doce com pequenas sementes. Quando o deserto está em seu extremo, no alto verão, essa é uma fonte bem-vinda de comida. Pica-paus de gila e corruíras picam os frutos dos cactos. Aves menores procuram pelas frutas abertas por pica-paus. Normalmente, os pica-paus alimentam-se de insetos, mas os frutos lhes dão energia nessa hora difícil. O Cardon produz milhares de sementes todo ano. Poucas sobrevivem, mas o Cardon pode viver por até 200 anos. Nesse tempo, apenas 2 sementes precisam crescer e amadurecer para que a planta vingue. E é um grande sucesso. Em alguns contrafortes do deserto, os cardons são tantos que formam uma floresta. Nas encostas, acima dos bosques de cardons, o lagarto de colar listrado dá as caras. Ele usa uma pedra como patamar para achar sua presa. Ele é veloz, um assassino terrível.
Esses lagartos de colar vivem onde quer que haja pedra no deserto e são achados pelas montanhas que descem para o centro da península. Estes picos roubam a maior parte das precipitações que caem em Barra. O ponto mais alto, Pichazo del Diablo, ou Pico do Diabo, está a mais de 3.000 metros acima do Mar de Cortés. Aqui, as neves de inverno podem durar até abril. A umidade que cai pelas montanhas é canalizada em poucos cursos que correm até o deserto. Seu percurso é marcado por linhas de palmeiras. Esses paraísos no deserto são verdadeiros oásis. As palmeiras vivem lado a lado com os cactos em volta de preciosos lagos. Os raros buracos com água atraíram os primeiros europeus que assentaram-se aqui, os missionários jesuítas. Eles viram um paraíso, mas para além dos confins das missões, o deserto os derrotou. Eles nunca entenderam. E quando os jesuítas foram reconvocados, as missões desmoronaram. Os jesuítas se aglomeraram perto de poucos oásis, incapazes de sobreviver sem água. As criaturas do deserto visitam os oásis não para beber, mas para se reunir às suas outras riquezas. Palmeiras azuis produzem enorme quantidade de flores e néctar em profusão que atraem enxames de insetos. E os frutos atraem outras criaturas. Uma fina camada de polpa de fruta atrai vespas, marimbondos e pica-paus de gila. Mas os frutos pendurados em seus cachos reduzem a eficiência da bicada do pica-pau. A polpa doce faz a perseverança valer a pena. Até os corvos param sua procura de carniça no deserto para degustar a iguaria vegetariana. Mas os oásis são apenas pontinhos no mapa. Água e verde luxuriante são exceções em Barra. Além dos oásis, além das íngremes bordas das montanhas, está o deserto mais implacável de todos. As montanhas bloqueiam qualquer chuva ou névoa. Este é o lugar mais quente e seco da América do Norte. A água dos poucos oásis simplesmente some na areia. O próprio deserto recebe metade do que chove no Vale da Morte. Em lugares onde a média de chuva é menor do que 3 centímetros por ano, há imensos platôs de sal, o que restou de lagos que existiram há milhares de anos, quando o clima era menos drástico. A maior parte da região é formada de areia, a areia que foi arrastada pelo rio Colorado. Em alguns pontos, o vento construiu longas dunas alinhadas. Essas dunas são compostas em parte pelo trabalho e rearranjo das pedras do Grand Canyon. Essa região não é nada promissora para a vida, mas há criaturas altamente especializadas que vivem entre a vegetação esparsa e as dunas. Este é um lagarto de dedo em franja. Toda manhã ele estica sua cabeça e se aquece. O sol esquenta o sangue de sua cabeça e o lagarto bombeia esse sangue quente pelo corpo. Assim, sem se expor ao perigo, ele mantém sua temperatura correta.
Ele tem um elenco de habilidades para viver pelas dunas. Tem uma cabeça em forma de pá que o ajuda a se enterrar logo na areia. E uma franja de grande proporção pelos seus dedos, daí o seu nome. Essa franja o ajuda a se prender melhor na areia macia. O lagarto faz leves movimentos respiratórios para evitar desabamento de areia quando está enterrado. Suas narinas têm curvatura em forma de U para se proteger da areia. E sua mandíbula é embutida para impedir que ele engula grãos de areia. Esse lagarto dedo em franja é muito bem adaptado para a vida nas dunas, sempre à caça de insetos e outros bichos e evitando os predadores, como a raposa Kitty. Para essa raposa, a areia é um lugar fácil de se fazer uma cova. Para essa cascavel é tudo que ela conhece. Esse tipo de cascavel evoluiu entre as dunas. Seu curioso meio de locomoção mantém o corpo da cobra meio que fora do chão quente e ainda assim se prende à areia. À noitinha, quando a temperatura começa a cair, a cobra fareja o cheiro da sua presa, um roedor, e avalia todas as tocas pelas quais passa. Ela tem 3 velocidades: o rastejamento, um lento balançar e um galope, que ela usa quando precisa de rapidez. A maior velocidade dessa cascavel é de 1 metro por segundo. A temperatura preferida para uma cobra ter energia é de 30 graus Celsius. Se ela esquentar muito com areia quente, ela pode usar o galope para ir se refrescar na toca de um roedor. Tanto a cascavel quanto o lagarto de dedo em franja são criaturas peritas nas dunas. Muitos dos animais e plantas de barra estão entre os mais estranhos da Terra. Eles evoluíram junto com as mudanças geológicas que criaram a península e o Mar de Cortês. A história extraordinária de Barra continua ainda hoje. A península está se movendo. A falha de San Andreas ainda está ativa. Barra irá para o futuro e levará sua carga de plantas e animais bizarros. É difícil imaginar plantas e animais no futuro em Barra, talvez ainda mais notáveis do que aqueles que habitam hoje a grande península. Em nosso próximo encontro, mais uma gama de ecossistemas curiosos, paisagens inexploradas e sempre um olhar atento para a natureza. Dela depende nossa sobrevivência. Nos vemos no próximo Planeta Terra. Até lá. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais